Olá, quinto ano, tudo bem? Que saudade, né? Quanto tempo. Mas a nossa preocupação, com certeza, é muito maior em relação a vocês e os conteúdos, né? Então, por esse motivo, nós vamos dar início ao módulo 2, o seu livro aí, módulo 2. Então, fique atentos, porque sempre eu vou estar colocando as páginas para vocês acompanharem, porque, paralelo às minhas explicações aqui, você vai ter, né, a sequência dentro do seu livro aí e os anexos que vão ser enviados, que serão enviados para vocês aí fazer, tá? Para maior fixação do conhecimento do conteúdo aí, tá bom? Vamos lá? Nosso tema é sólidos geométricos, né? O módulo 2 já começa falando dos sólidos geométricos. Vamos entender mais sobre ele então. Sólidos geométricos são os objetos tridimensionais definidos no espaço. Alguns exemplos de sólidos geométricos são os cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. O conjunto de todos os sólidos geométricos costuma ser dividido em três grandes grupos, né? Os poliedros, corpos redondos, né, também não poliedros, assim conhecidos, e outros, né, que futuramente vocês vão ter conhecimento. Poliedros. O que seria poliedros, né? É um sólido geométrico que tem todas as superfícies planas. Então, seria os prismas, pirâmides e outros aí. Então, inclusive, estamos aqui com alguns deles, né? Então, vamos na sequência. Os elementos de um poliedro. Isso é importantíssimo vocês saberem, né? Porque esse conteúdo também, lembrando vocês, que ele é muito teórico. E a teoria, ela faz parte desse ensino, do aprendizado. É importante a gente assimilar bem, né, a parte teórica para poder aplicar isso na prática, lá nos cálculos, né, na assimilação de uma pergunta que vai ser feita. Isso é importante. Para isso tem que ter base essa questão da teoria. Então olha só para você ver. Um poliedro ele tem vértices, arestas e faces, né? Bases e faces laterais. Então observa aqui, ó. Então nessa figura, por exemplo, ó, a face, né? São as faces, aqui são as faces. Os vértices, lembra que a gente entendeu, estudou isso em sala de aula, né? Onde os vértices são o quê? São os pontos. Então cada encontro, né, dos segmentos aqui, ó, é chamado de vértice, né? As arestas são as retas, né? São os segmentos que nós temos aqui na figura, né? E as faces são os planos, né? No caso aqui, cada plano desse aqui é a face, tá? Aqui, então nós temos o vértice, as arestas, as faces, tá certo? Isso compõe os elementos do poliedro. Importante isso, tá? Vamos dar continuidade. Prismas e pirâmides. Então aqui nós temos algumas características em relação a essas duas situações. No prisma existem duas bases, não mais, somente duas. Número de faces laterais é igual ao número de lados da base. Então, faces laterais é igual ao número de lados da base. O número de arestas é o triplo do número de lados da base. O número de vértices é igual ao dobro do número de lados da base. Na pirâmide, existe apenas uma base. Você não vai ver duas ou mais, somente uma. O número de faces laterais é igual ao número de lados da base. O número de arestas é o dobro, duas vezes, né, o número de lados da base. O número de vértices é mais que o número de lados da base. Então isso aí você, não precisa apavorar, vocês vão ver isso aí no passar das nossas aulas, que nós vamos entendendo isso aí gradativamente. Mas é importante ir assimilando cada detalhe desse, anotando também. Vamos para o próximo, prismas e pirâmides. Então, classificação de prismas e pirâmides. Os prismas e pirâmides classificam-se pelo polígono da base. Então, nós temos aqui algumas para você entender. Então, aqui, triângulo. Prismas é o prisma, então, no caso, triangular. As pirâmides, pirâmide triangular. Então, teve a ideia que a base é o triângulo, então os prismas é prisma triangular, pirâmide, pirâmide triangular. O quadrado, a base é quadrada, então prisma quadrangular, pirâmide quadrangular. Você viu que a sua base é pentagonal, né? Então é um pentágono, tem 5 lados, né? Então prisma pentagonal dentro dos prismas e nas pirâmides, pirâmide pentagonal. Hexágono, 6, né? Então você viu que a sua base tem 6 lados ali,
Então, prisma hexagonal, pirâmide hexagonal. Heptágono, 7, prisma heptagonal, pirâmide heptagonal. Octógono, vem o quê? A ideia de 8, né? Então, você viu que a sua base tem 8 lados, né? Então, prisma octogonal, pirâmide octogonal. Eneágono, 9, né? Eneágono, lembra disso, 9 lados. Então, se a sua base tem 9 lados, então prisma eneagonal, pirâmide eneagonal, tá? Decágono, vem de 10, né? Então, se a sua base tem 10 lados ali, prisma decagonal, pirâmide decagonal, tá? Isso aí, com o tempo, você vai assimilando isso, tá? Porque essa coisa de decorar, não, tem que entender. E com o tempo, você praticando, você vai pegando os macetes aí. Classificações de prismas, né? Um prisma pode ser classificado quanto ao número de lados do polígono que compõe a sua base. Então, temos a ideia de prismas triangulares. As bases desses sólidos geométricos são triângulos, prismas cujas bases são triangulares, as bases triangulares. Ó. Observando bem para você ver, tá? Ok, pode passar. Classificações de prismas. Prismas quadrangulares. As bases desse sólido geométrico são quadriláteros, polígonos de 4 lados. Então tá aqui, ó, as bases dele, tá? 4 lados. Isso aqui a gente só tá mesmo reforçando o que eu falei dentro daquele quadro lá, tá? Para você ver melhor dentro da figura, vai. Prismas pentagonais. Então, as bases desse sólido geométrico são pentágonos, polígonos de 5 lados, né? Então tá aqui para você visualizar, ó, a base dele, né? Certo? Então vamos lá. O próximo assunto nosso, né? Depois que a gente viu as classificações lá, a planificação. O que seria isso? Planificação, planificar uma figura, né? Abrir aquela figura, né? E a gente pode fazer isso tanto, você tem a figura, você abre, como você pode fazer o inverso. Ela está aberta, ela está planificada, você vai montar para identificar que figura é. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, claro que tem muitas, né? Mas algumas para você entender. Nas nossas atividades você vai entender melhor também, você vai estar praticando, você está visualizando, né? E no livro também tem várias atividades. Então o cubo, está vendo ele aqui, olha ele aqui planificado, né? A gente costuma dizer aberto, a gente fala planificado, a figura está planificada, ela está, né, desmontada, abriram, né, a figura. E do jeito que você vai, você volta. Então, isso pode fazer o trabalho inverso, como eu disse agora há pouco. Cilindro, olha ele planificado, como é que fica. A pirâmide, como que ela fica planificada. O prisma, como ele fica planificado. Porque às vezes tem questões que ele vai te dar, né, para você descobrir qual é a figura. Né? Ele vai te dar ela planificada e vai te dizer se é o prisma, é a pirâmide, é o cilindro, é o cubo. Né? Então, isso é importante você assimilar. É um conteúdo interessante de se aprender, tá? Vamos lá. E isso, né, com isso eu concluo essa primeira nossa aula, né, de matemática do módulo 2. Então agora eu espero a sua dúvida, eu espero que você revise quantas vezes for necessário para uma assimilação mais concreta do que você viu hoje, né? E até o próximo nosso encontro aí, né? Que aguardo vocês e vamos estudar, tá bom? Um grande abraço.